Olá, segue agora um vídeo de revisão para a terceira edição da Prova Paraná. O nosso primeiro conteúdo para o 7º ano são as capitanias hereditárias. Vocês têm que se lembrar que de 1500 a 1530, a principal atividade econômica no Brasil colonial era a exploração do pau-brasil. Então os portugueses só retiravam daqui do Brasil o pau-brasil. Só que essa retirada do pau-brasil ela vai ficar bem ameaçada. Por quê? Porque o Brasil estava sendo alvo então de várias expedições francesas. Os franceses aí estavam ameaçando explorar o Brasil. O nosso litoral ele era muito grande para ser vigiado. Então o rei de Portugal ele toma a decisão de colonizar o Brasil. E também havia o fato do comércio de especiarias lá do Oriente estava também enfrentando ali uma crise. Então são motivos para que o rei de Portugal na época pensasse então em colonizar o Brasil. Então a partir de 1534, o rei de Portugal ele vai decidir então pelas capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? São unidades administrativas que pertencem a Portugal, onde todo o litoral brasileiro ele foi dividido em 15 faixas de terra. O rei de Portugal então ele entrega a administração dessas terras para 12 capitães donatários. E esses capitães então eles recebiam um documento, uma carta de doação, onde o rei concedia o cargo de donatário para essa pessoa. Também tinha outro documento, que era o foral, que estabelecia ali os direitos e os deveres desses donatários. Das 15 capitanias, vão dar certo, vão prosperar primeiro Pernambuco e São Vicente, e depois a capitania da Bahia. Por que elas prosperam? Porque é escolhido então o plantio nessas capitanias de cana-de-açúcar. E as demais capitanias, então por que elas fracassaram? Primeiro, por falta de recursos de alguns donatários. Problema financeiro, dinheiro. Grande extensão de terras a serem administradas, então elas eram muito grandes para serem administradas. Falta de comunicação entre essas capitanias. Existência dos indígenas à ocupação dessas terras. E por último, ataque de corsários, de navios ali, piratas, de outras nações. O nosso segundo conteúdo para revisão é o governo geral. Diante então do fracasso da maioria das capitanias, o que o rei de Portugal vai decidir fazer? Centralizar a administração do Brasil. Então em 1548 vai surgir o governo geral. Mas o que aconteceu lá com as capitanias hereditárias e com os donatários? Então parte do poder desses donatários vai passar então para as mãos do governador geral, da pessoa que vai vir de Portugal para governar o Brasil. E as capitanias vão continuar existindo. Só que agora elas são subordinadas, então elas devem obediência e tudo mais ao governador geral. Então ficou mais ou menos assim a divisão política, administrativa do Brasil na época. Existia então o governador geral, então existia também funcionários, que vão vir com esse governador, o ouvidor-mor, que vai cuidar da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças, o capitão-mor, que cuidava da defesa do território, e depois as capitanias hereditárias. Então, para a gente entender de onde veio esses funcionários, nós temos que estudar então o primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza. E ele foi governador de 1549 até 1553. E ele então chega à Bahia acompanhado desses funcionários, do capitão-mor, do ouvidor-mor e também do provedor-mor. O nosso terceiro conteúdo será as câmaras municipais. Então, conforme foi avançando essa colonização do Brasil, o rei de Portugal ele vai criar em 1532 as câmaras municipais. O que eram essas câmaras? Eram os órgãos, então, que ficavam ali a cargo das vilas brasileiras. Eles deveriam, então, administrar essas vilas brasileiras que estavam sendo criadas, que estavam crescendo. E quem, então, seriam os vereadores dessas câmaras? Esses vereadores eles eram escolhidos entre os homens bons. Então, o que seria um homem bom no período? Uma pessoa, então, que tinha riqueza, que tinha prestígio social, poderia ser um grande proprietário de terra, poderia ser um grande comerciante. Mas para ser um vereador, não bastava só ter riqueza e prestígio. Você também deveria ter pureza de sangue. Então você não poderia ter nenhum descendente negro, nenhum descendente judeu, e você não poderia ser mulher. Então quais eram as funções aí desses homens bons, desses vereadores? Realizar então obras públicas, calçadas, estradas, pontes, enfim. Cobrar impostos, cuidar da conservação, da limpeza, da arborização das ruas, cuidar dos salários pagos aos trabalhadores livres dessas vilas,
e também cuidar do abastecimento de gêneros da terra, né? Como por exemplo a farinha de mandioca, que era a base ali alimentar do período. O nosso quarto conteúdo são os engenhos, né? Nós vamos falar do engenho colonial. A cana-de-açúcar foi o primeiro produto, então, lucrativo aí para Portugal. Então, por que eles escolheram a cana-de-açúcar? Porque as condições do solo, do clima, lá no litoral nordestino, elas eram favoráveis, tá? Para o plantio de cana. Porque os portugueses já tinham experiência também nesse plantio feito lá nas Ilhas da Madeira e também em Cabo Verde. E também porque o açúcar alcançava bons preços na Europa. Era um produto ali que dava bastante lucro. Então, aonde era feito aí, né, o açúcar? Os engenhos. Então, o engenho ele era uma grande propriedade e tinha dois setores principais, né? O canavial e também o engenho, que era o local onde a cana seria transformada em açúcar. Só que tem que tomar cuidado que dentro dos engenhos havia ali, além dos canaviais, havia senzala, a roça dos escravos, a capela, a casa grande, a moradia dos trabalhadores livres e toda a estrutura ali do engenho para poder fabricar o açúcar. Então, nos engenhos, a produção do açúcar ela ocorria em 5 fases, tá? Primeiro, nós temos o canavial. Então, os trabalhadores cortavam e recolhiam a cana e em seguida eles transportavam até o engenho. A segunda fase é a moenda. Então, assim que essa cana chegava, ela ia ser então moída para extrair ali o seu caldo. A terceira fase é a fase da casa das caldeiras, aonde então esse caldo extraído da cana ele seria então cozido e transformado em melaço. A quarta fase é a fase da casa de purgar. Então esse melaço ele era então coado e era então despejado ali em forma de barro para poder então se solidificar. E a última fase é a fase do transporte. Então depois, quando o açúcar se solidificava, né, secava no sol, e nós tínhamos ali o açúcar branco como resultado e também o açúcar mascavo. Por último, então, ele era embalado em caixas ali de madeira, forradas com folhas de bananeira e transportado até então os portos. Aqui nós temos então 2 imagens mostrando bem essa fabricação do açúcar colonial e também o seu transporte. E vamos agora para o nosso último conteúdo, que é o comércio de escravos. Sobre o comércio de escravos, nós temos que tentar entender o tráfico atlântico, que era ali um comércio muito lucrativo, que acontecia entre o continente africano, europeu, americano e asiático. E ele era baseado, esse tráfico, na escravização de pessoas africanas. Então cabe uma pergunta: havia escravidão na África antes dos europeus chegarem? Sim, só que os escravos eles eram minorias. Quando eles realizavam ali trabalhos muito exaustivos, com o tempo eles eram então libertos. E era diferente essa escravidão que ocorria na África. Nós chamamos de escravidão doméstica. Então essa escravidão na África, ela ocorria devido a guerras e conflitos, né, quando um vilarejo ali vencia o outro e parte da população vencida virava escrava, e também devido à fome, quando o indivíduo ali não tinha formas, né, de se alimentar, então ele oferecia a si mesmo ou a sua família como escravos, punição judicial, quando uma pessoa cometia algum crime, e penhora humana, quando uma pessoa oferecia a si mesmo como uma garantia de empréstimo. Então, caso ela não pudesse pagar, ela virava escrava. Então, era assim a escravidão doméstica na África. Então, é importante destacar que no século XV, quando os portugueses chegam à África, parte dos líderes africanos, parte desses líderes, né, que eram ali chefes, reis, príncipes, eles vão desejar o que? Armas de fogo, armas que esses portugueses tinham. Eles queriam armas, esses líderes, para poder ampliar o seu poder. Então, grande parte das pessoas que veio para a América como escravos foram produtos de guerras feitas para obter escravizados. Então, era uma espécie de acordo entre esses líderes e os traficantes de escravos. Então, esses líderes desejavam armas e os portugueses precisavam de escravos. Só que uma parte dessas lideranças se envolveu nesse tipo de comércio e outra parte resistiu, denunciou os prejuízos que isso causava às comunidades negras. Então, no século XVI, vai haver necessidade então de pessoas para trabalhar nos engenhos de açúcar lá no Nordeste brasileiro. Então, com isso vai ter início, né, esse comércio de pessoas africanas que vão ser trazidas para a América. Então, o tráfico atlântico ele vai durar mais de 300 anos e vai envolver vários países europeus e também mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco.
E a maioria dos africanos que entrou no Brasil entra então pelo porto do Rio de Janeiro. Então, essa foi a nossa revisão. Desejo a todos uma boa prova. Tenho certeza que vocês irão muito bem nessa prova. Então, tchau, tchau!